Saudações esportivas a você que nos prestigia aqui com seu clique, o seu like, o seu comentário no canal Toque de Craque Esportes. Nós vimos esta madrugada um festival de despreparo, incompetência, falta de responsabilidade, falta de zelo com a vida humana lá no Japão, naquele dilúvio em Suzuka, onde foi realizado o Grande Prêmio do Japão. A CBF do automobilismo, a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, foi de uma falta de sensibilidade terrível quando ela autorizou o início daquela prova às 2 horas da manhã. Estava caindo um verdadeiro dilúvio em Suzuka, tempo fechado, escuro, mas mesmo assim ela autorizou a prova, foi dada a largada 2 horas e 2h05 parou, porque não tinha condições de continuar a corrida, porque a pista estava deslizando, apresentando perigo até de vida para os pilotos. E essa brincadeira durou 3 horas, porque de 2h05 só foi autorizada a relargada às 4h35 da manhã. Assim mesmo, metade da prova não foram corridas, o número total que estava previsto, se não me engano, de 64. E ficou aquela situação difícil para a torcida, para a imprensa, para pilotos, para familiares, tanto que os pilotos começaram a publicar na rede social deles que não tinha condição, que tinha que parar. O pai, se não me engano, o pai do Ocon colocou uma frase assim: verdadeira, total irresponsabilidade, falta de respeito com a vida humana, foi o que ele colocou. E ficou, aí se pergunta, chama diretor de prova, chama não sei quem para conversar, para dar entrevista, ninguém falava nada, os pilotos voltaram para o paddock, e as equipes também, e essa situação durou de 2 a 4h30, mais de 2 horas e meia, quando foi autorizada a relargada, 4h35, porque tinha que acabar 5 horas de qualquer maneira. Então não contou pontos, contou os 25 minutos que faltavam, e aí somou metade dos pontos para cada um. Tudo bem. Aí começam-se as entrevistas. O entrevistador entrevistou o Verstappen, que ganhou a prova. Depois, segundo lugar, que não me lembro, acho que foi o Sainz. E o terceiro lugar, o Leclerc. Enquanto o Leclerc estava dando entrevista, no alto-falante autorizaram a parar a entrevista, porque a FIA puniu o Leclerc com 5 segundos, e o Verstappen se tornou bicampeão mundial. Aí parou tudo, ele olhou para lá, olhou para cá, ouviu, chamou o Max e fez a entrevista com ele e comunicou a ele que ele era bicampeão mundial em virtude de punição de um colega. Ou seja, honestamente, a FIA de hoje não é a FIA de alguns anos atrás, de algumas décadas atrás. A FIA de hoje é uma bagunça organizada, é a CBF da Fórmula 1. Ela muda regulamento, ela autoriza a prova. Ano passado, na última prova realizada, já foi cometido um erro, quando deixaram o Verstappen passar, faltando poucos minutos para ele terminar a corrida, que ele ganharia a prova e seria também campeão outra vez. E depois a FIA, somente em março, a prova foi em outubro, mas somente em março desse ano é que a FIA reconheceu que houve um erro. E daí? Houve o erro dela, ela reconheceu, mas não tomou nenhuma atitude. Não devolveu os pontos, não mudou o julgamento, nem nada. E esse ano já houve um festival de decisões erradas.
já houve desentendimento de pilotos, de dirigentes, de desentendimento de FIA com mídia, e assim vai correndo. Quando todo mundo imaginava que o título ia ficar para ser decidido na próxima prova nos Estados Unidos, aí o Verstappen é comunicado que ele é bicampeão mundial. Uma comemoração sem graça, não, a gente sentiu nos próprios pilotos que estavam no pódio que não tinha clima, que o clima estava meio tenso. Assim, um clima sem aquela alegria de sempre, quando se comemora uma prova, aquela coisa da champanhe e tudo. Nem isso foi feito. Enfim, uma verdadeira mostra, aula de incompetência, de desorganização. É isso que foi dado nesse final de semana e que já vem ocorrendo há alguns tempos. Ou a FIA muda, coloca gente nova lá, porque quem está lá atualmente não tem condição de dirigir uma entidade do porte da FIA, que é de nível nacional, reconhecidamente uma das melhores do mundo, ou ela vai entrar por um caminho sem volta, porque os erros estão se acumulando, as decisões erradas estão se acumulando, os pilotos estão se revoltando, as equipes estão ficando chateadas. Houve um momento, inclusive, que quando foi dada a autorização, se não me engano, era 3:05, 3:15, para retornar à pista, os pilotos bateram o pé e não retornaram. Tamanho era o volume de chuva que caía em Suzuka, na madrugada deste domingo, quer dizer, 3:15 da manhã aqui, 3:15 da tarde lá. Já estava escuro, e esse é o resultado da prova de ontem, esse é o resultado da Fórmula 1 de hoje, dos regulamentos mal feitos, das decisões tomadas sem ouvir piloto, equipe, e vai se acumulando. Por isso ela é a CBF do automobilismo. Paz e bem.